Boa noite aos colegas que vão se reunindo novamente na segunda noite da terceira semana regenerativa. Ontem nós tivemos uma aula magnífica do professor José Fábio Lana. Nós estamos reconhecendo aqui várias pessoas que estavam ontem, tá? Ontem todo mundo com mais tempo, era domingo, muita gente vieram 167 pessoas, e hoje todos muito entusiasmados vão se juntando para resolver várias questões sobre coluna. Coluna é um dos grandes usos da medicina regenerativa, é uma grande alternativa para quem sofre, né, de dores, né? Hoje nós trouxemos aí um exímio cirurgião de coluna e que tem muita fluência no método da medicina regenerativa. Ontem eu apresentei todo mundo e ninguém me apresentou, então eu vou me apresentar. Eu sou o doutor André Cruel, né? Thiago Sete, que já está se rindo aí. E eu vou dizer que eu procurei a medicina regenerativa para mim. Você não sabe, Thiago, mas eu fiz 5 cirurgias na coluna. Fiz uma laminectomia, que virou uma fístula, que virou uma meningite, que viraram desbridamentos e que foi fechado por um retalho. E aí, meu amigo, ó, viu, Mozaner? E aí, não sabia, né? Ninguém falou, disse, ó, se alguém me puxa, eu toco. E aí, quando eu mostrei o meu exame, isso faz 8 anos, quando eu mostrei o meu exame para um colega meu, ele me disse, bah, André, né? Eu sou gaúcho, tem que dizer bah, André, isso aqui vai te incomodar. E aí, eu, sabendo, disse, puxa, isso vai me incomodar, vamos começar a estudar, né? E aí, ao estudar, Thiago Sete, foi que eu encontrei, né, o curso de extensão em medicina regenerativa na Unicamp, Porto Regem, que ontem o Tomás Mozaner citou, né, que fez em 2016, eu fiz em 2018, e ali começou os estudos para que eu mesmo pudesse dar alternativas para a minha coluna. Lembrando, então, que isso aqui eu encontro só para médicos, pacientes, nutricionistas, fisioterapeutas não vão encontrar conteúdo relevante, pois nós vamos falar de técnicas invasivas destinadas aos médicos. E, por isso, esse curso também é destinado aos médicos, é a terceira turma, e é a terceira semana regenerativa, nós vamos falar. Ontem o Fábio Lana falou muito sobre a pós-graduação, que é um programa mais longo, e depois se encerra lá com a Academia Americana, e nós fizemos, por isso, esse formato EAD, pois há pessoas longe que moram, por exemplo, em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, ou nos rincões no Brasil, ou fora do país, e que não podem, não conseguem, ou não dispõem de todos os recursos de fazer a pós-graduação, por isso que a gente tornou esse formato bem mais abrangente e interessante. Já treinamos dezenas de ortopedistas, médicos de dor, neurologistas, através do IAD, então o grau de satisfação é enorme, e por isso a gente considera muito válido continuar e fazer uma terceira turma. Tá? E sem muitas mais delongas, né, Thiago Sete, eu vou pedir primeiro que tu te apresente aí, conta da tua trajetória e do teu interesse na medicina regenerativa. Bom, vamos lá, então. Muito interessante aí, Cruel, essa história. Eu não sabia, viu? Não sabia, né? Que você foi estudar regenerativa aí. Inclusive, o Lana fez um BIMEC na minha coluna. Então, por isso, dali é que eu realmente comecei a ficar mais interessado, com o auxílio de um neurocirurgião chamado Isair. Conhece o Isair? Conheço. O Isair, né? Muito amigo aí, ele anda meio desaparecido. Vamos pedir para ele abanar o rabo aí para a gente saber onde é que ele anda. Né? O Isair tem ido lá no BIM, tem visto ele. Tem, manda um abraço, Tomás. Ele gosto muito dele. E imagina, né? A gente foi para
através, né, desse vínculo que a gente faz com o Horto Regem, tem vários módulos, né? Depois o Thiago Sete fala do módulo que ele tem com o Tomás sobre dor, né? E aí depois o pessoal vai resolvendo o chat aí. Wilson Machado está aí também na área, o pessoal se apresentando. Olha ali, ó. O Wilson está acho que tenta desligar ali o microfone ali, Wilson. Vamos ver. Está no mudo. Está no mudo, né? Bom, acho que está travado. Não, aí, a filha que está indo dormir sentou aqui no colo aqui. Coisa boa, né? 4 anos, bom demais. Então tá. Bom vê-lo, viu? Muito bem-vindo. Prazer vocês. E nós vamos, então, seguir aqui com a nossa programação, falando, então, sobre ortobiológicos na coluna. Você fez o curso, não fez, Wilson? Desculpa? Você fez o EAD, não fez? Fiz a turma 2. Isso, gostou? Bom, muito bom, bom demais. Recomenda para a turma aí? Recomendo muito. Olha, então não foi nem jogado ensaiado isso aí, né? A gente podia ter combinado. Muito obrigado. Quando é espontâneo. Ontem também estava o Pedro Canan, o Alfredo Scarton, estava também o Gafri lá. Muito legal, a gente vai vendo o pessoal se reunindo. E nessa reunião é que eu contei que muitas vezes há módulos que são nos Estados Unidos, né? Coisas assim isoladas, né? Que você pode fazer, né? Uma próxima. Tem o destinado a dor aí do Thiago Sete do Mozano, tem o Spine Regen, tem o de úlceras, tem o de ouro, enfim, tem vários, né? Mas é que tem que ter um treinamento básico para entrar na turma, né? E aí eu me lembro que a gente foi com esse neurocirurgião lá para Boca Raton, lá com o Prita, né? E foi muito legal. Bom, sem retirar mais ainda o tempo de todos, quero então apresentar e agradecer a ti, viu, Thiago, que se dispôs a dar aula aqui na segunda de noite, para animar a turma aí. Ó, o Lauri Jorge está por aí também, boa noite. Né? E tantos, ontem a gente chegou a 167 espectadores, né, colegas, simultaneamente, isso para nós é muito satisfatório. E amanhã a gente vai fazer o lançamento da turma 13, em que a gente vai falar, né, de todos os detalhes para entrar na turma, e já muito feliz que o Wilson nos endossou o projeto. Né? E tem um detalhe que muita gente, durante a aula ontem, o doutor Gustavo começou a falar do preço, quanto que é o preço do Horto Regem. Então, o pessoal começou a discutir muito o preço da pós-graduação, né? Falando que era 120 mil. Então, esse curso nosso é um EAD, que não é uma pós-graduação, é um curso dos princípios de medicina regenerativa, mas é bem aprofundado, fala de ultrassonografia, fala de todas as técnicas, tem aulas práticas em laboratório para montar os biológicos. Então, o Wilson sabe o que ele fez, é um curso bem completo e é todo de ensino à distância. O que ocorre é que os alunos que completaram o curso podem participar também de um hands-on que foi feito nas últimas 2 turmas, né? Nessa segunda turma foi agora em outubro, lá na sede do Horto Regem, que é o BIRME, ali em Indaiatuba. Então, foi muito legal, 2 dias de muita prática, vimos todos os casos, né, Otávio? Fizemos SVF, né, com células retiradas da gordura no paciente, fizemos aspirado de medula óssea concentrado, PRP de bancada, né, utilizando um kit que não tem que ter a abertura do kit para não contaminar, então que pode fazer na bancada. Então, os alunos viram todos os tipos de procedimentos, bloqueios guiados por ultrassom. Então, é um curso que o EAD dá a possibilidade da pessoa participar no hands-on em medicina regenerativa. E até mais bacana, né? Porque aí você já está nesse vínculo aí com o Horto Regem, que já falei ontem, né? Vários professores estrangeiros reputam como o melhor curso, né, de medicina regenerativa, o melhor programa do mundo, né? O Thiago Sete sabe disso, porque ouviu da boca dos gringos falando isso, né? Tanto que o Ansar vem lá de Londres da aula, né? A própria Ana Navani, o Peter Everts, o Bill Morrell, né? Só para citar alguns. E depois, quem completa o curso também é convidado a se juntar à Associação Médica Brasileira de Pesquisa em Medicina Regenerativa, que é uma
que tu és da Tiago Sete, da associação hoje? Tu é... Hoje eu estou junto com a Zine na parte de metabolismo. Bacana. Estamos aí encabeçando a parte metabólica aí da associação. Bacana. Então, nós vamos aí para a apresentação do Tiago Sete. Tu te apresenta, diz aí o teu envolvimento, né, com a medicina regenerativa, e no final ali, né, o Alexander levantou a mão, né, a gente coloca daí, faz esclarecimentos finais, depois dessa aula de hoje. Lembrando que deve ter um último... Amanhã, sem dúvida, a gente se reúne mais uma vez para responder perguntas, né, e provavelmente fazer alguma explanação. E agradeço a presença de todos, né, fiquem à vontade, a gente tem os grupos do WhatsApp também, que pode conversar ou acessem a gente diretamente, para valorizar o tempo de todos. Por favor, Tiago, vai lá, diz o teu interesse e começa a tua aula, vai ser magnífico, eu tenho certeza. Muito obrigado, hein? Vamos lá. Colocando aqui para compartilhar a tela. Entrou? Ainda não. Ainda não. Só porque a gente falou que o Meet nunca dá problema. Beleza, não, isso para aí. que testar, porque o Meet não dá problema. Não vai dar, não vai ser hoje. Ontem o Lana, nós tivemos uma aula que deu 1h30, acho, de duração. Não deu nenhum problema, foi tudo certo. Eu só vou sair e entrar, porque o meu botão de compartilhar, ele ficou inacessível aqui. Eu vou só sair e entrar, eu já coloco para compartilhar novamente. Só um segundinho, tá? Uhum. Tá de volta já? Não, acabou de sair, deve Muito entrar bacana. agora. Agora vem de novo? Isso. Beleza, pura. Então, dentro de instantes, a gente começa aí a aula do Tiago Sete, que vai falar de ortobiológicos em coluna. Nós também já tivemos aí vários colegas, né, de joelho, de quadril. Ontem estava o Lucas Leite também, da SPQ, que faço parte, presidente da Regional Sul há bastante tempo. E o pessoal do pé muito interessado, né, Luquinha? Tu tá aí operando, Lucas? Como é que é? Tem hora que a gente tem que operar, né? Não tem jeito. Boa! Tem hora que a regenerativa não resolve. Mas, também, sempre usando os conceitos dentro da cirurgia, obviamente. Aham, muito bem. Será que já apareceu o nosso querido professor aí, que está chegando? Tá. O professor Fábio Lana gostou muito, tivemos feedbacks muito bons da aula dele ontem, o pessoal adorou os casos que ele apresentou. E para quem não assistiu a aula inteira ontem, a gente deixou lá no grupo do WhatsApp, né, o link para você assistir a gravação da aula. E a mesma coisa a gente vai fazer hoje com a aula do professor Tiago Sete. Então, ele já está entrando aqui o PowerPoint dele e a gente depois vai deixar toda essa gravação para quem não conseguiu assistir inteira essa aula. Agora, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vamos lá, começou a compartilhar minha tela? Começou já, só ir lá para a aula. Sim, vai lá. Deu certo. Aí, tudo ok? Posso começar? Pode, mas não entrou ainda. Tá carregando aí na aula, peraí. Ele está como compartilhamento já. Tela inteira. Então, antes eu tinha colocado como... Deixa eu colocar aqui como tela inteira, e aí ele tinha travado.
Aí agora eu coloquei como janela, ele abriu o compartilhamento, mas agora, isso, compartilhar essa janela, aí. É, porque ele abriu a janela Agora do foi, Meet, né? agora foi, pessoal. Ah, até que enfim, aí, ó. Agora vai. Agora sim, né? Perfeito. Graças a Deus. Vamos lá, então, depois dessa confusão, agradeço a paciência de todos aí. Quando a gente acha que não vai dar bug aí, que está tudo dominado, até o Meet enrola um pouco mais. Bom, primeiro, então, um prazer gigantesco estar conversando com vocês. O convite aí de todos os integrantes e coordenador desse curso de Medicina Regenerativa EAD, falando uma breve história, então, como eu entrei no mundo da regenerativa e até o porquê isso será de essencial valia na vida pessoal e profissional de vocês. A regenerativa ele é um divisor de águas, acho que na formação de todos nós, ortopedistas, anestesistas, dentre outras especialidades que hoje habitam o mundo da dor, né? Eu tenho como formação a ortopedia, fiz ortopedia aqui em Santa Catarina, no Marieta, depois me especializei em cirurgia de coluna, e ao término da minha especialização de cirurgia de coluna, eu fui procurar um pouco sobre a dor, sobre tratamento de dor. Em 2017, eu fiz o meu primeiro curso de intervenção em dor da Singular em Campinas, um curso excelente, e quando eu comecei a ver algumas aulas e participar de congressos internacionais sobre dor, já o tema medicina regenerativa, desde que eu comecei a participar desses congressos em 2017, é algo muito presente no mundo afora. Então, todo congresso de dor tem uma aba desse congresso que será destinada à medicina regenerativa. E era um tema que, na época, era difícil de encontrar, né? Então, fui pesquisar um pouco mais sobre esse tema, e na época encontrei o nosso mestre aí, o Dr. José Fábio Lana, já dando alguns pré-congressos, já com o curso do OrtoRegen. Acabei ainda fazendo a minha formação em dor clínica no Albert Einstein em 2018, 2019, que eu fui fazer o OrtoRegen, para entender um pouco mais sobre a regenerativa, e foi apaixonante. Então, a gente vê que o mundo da dor, a regenerativa é uma arma na dor, só que é uma arma que ela serve para ajudar muitos nossos pacientes, e sempre pensando a longo prazo. Então, a gente tem muitas técnicas de dor que tem um alívio imediato, momentâneo da dor do paciente, mas a gente se questiona ainda de algumas técnicas, como que os nossos pacientes irão permanecer no futuro, né? Qual será a consequência dessas técnicas a longo prazo para os nossos pacientes? E a nossa meta é, claro, tirar a dor dos pacientes, mas que a gente consiga dar uma vida melhor a longo prazo. Nisso, entrei de cabeça, me envolvi muito com o pessoal do OrtoRegen. Hoje tenho a felicidade de participar, junto com o Tomás, como coordenador do PEN-Regen, que é o curso do OrtoRegen voltado à dor. Então, nós temos o OrtoRegen, que é uma pós-graduação lato sensu, de 1 ano, e temos o PEN-Regen com uma pós-graduação também lato sensu, para complementar a formação do médico que faz a parte de intervenção em medicina regenerativa com a parte de dor clínica, e possibilitar para os nossos alunos que eles possam, sim, fazer a prova da MB. Hoje a gente sabe que a prova da Associação Médica Brasileira para a especialidade de dor necessita de uma formação de 24 meses. Então, a gente consegue juntar a formação em dor que esses 2 cursos fornecem para poder dar essa possibilidade para os alunos. Então, falando um pouco mais, então, agora sobre dor, é o que todo mundo está atrás hoje, de entender um pouquinho mais de como a regenerativa pode ajudar na dor lombar. E a gente precisa entender esses processos de como acontece a degeneração, quais são os principais biológicos e outras técnicas, e como a gente pode modificar essa doença. Então, da parte epidemiológica, a gente sabe que é um grande problema social, um custo muito relevante, afetando muitas pessoas, a gente sabe isso pelo nosso consultório. E, além disso, tratar a dor lombar, virou um problema social, principalmente em países como os Estados Unidos, onde a gente vê um abuso de algumas medicações, e esse abuso está levando a consequências drásticas, né? Hoje a gente vê alguns vídeos na internet que parecem que criaram zumbis ali na Califórnia, na Flórida, pelo abuso de opioides. E entendendo um pouco mais, então, como acontece essa degeneração, para nós entendermos aonde a medicina regenerativa irá se encaixar. Eu vou começar citando para vocês o que a gente gosta muito em todos os cursos
ligados ao ortorregime, a forma que a gente aprendeu é que a gente tem que estar muito baseado em evidências científicas. Então, essa é uma aula que eu vou citar para vocês muitas evidências mostrando os mecanismos de dor, os mecanismos de degeneração e como a regenerativa funciona. E a primeira ideia é pensarmos como acontece a degeneração lombar. E esse é um artigo de proloterapia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa técnica, eu considero como a primeira técnica da regenerativa, onde nós não utilizamos um produto biológico, nós iremos utilizar uma solução que irá gerar uma reação, uma irritação no tecido para que a gente possa estimular um processo de cicatrização nesse tecido. Mas esse componente que a gente utiliza para irritar, para estimular, ele não é biológico. Normalmente é utilizada a destrose, mas podem sim ser utilizados outras substâncias. E esse artigo ele é muito legal porque ele fala que a causa da degeneração e das alterações de coluna, ela vem sim por estiramentos, alterações que acontecem nos ligamentos da coluna, e essas alterações discais, e em ligamentos da coluna, isso irá sobrecarregar o disco sobrecarregado, ele entra num processo de desgaste, e assim a gente começa a ter toda uma relação de alteração ligamentar e alteração de degeneração discal. Então é sempre interessante a gente lembrar uma classificação clássica da coluna, que são as colunas de Denis, e na coluna posterior é onde nós temos um complexo ligamentar mais rico, tá? Ligamento interespinhoso, os ligamentos facetários, supraespinhosos, e esses ligamentos, eles sim são muito importantes para dar essa estabilidade às outras colunas. E quando a gente tem uma alteração nesses ligamentos, a gente começa, sim, a ter um espasmo muscular. Quando o nosso paciente ele dá aquela travada, a dor lombar aguda que a gente atende no consultório, ela é um espasmo muscular, mas de onde que aconteceu esse espasmo? Pode, sim, o estímulo inicial para esse espasmo ser um estiramento ligamentar, e aí a musculatura entra em contratura para tentar proteger essas estruturas. Quando a gente fala de espasmo muscular e dor lombar, a gente acaba tendo muitas dores que popularmente os nossos pacientes culpam como a dor ciática, como uma dor irradiada, mas nós temos também muitas dores musculares que podem irradiar para direções diferentes em coxa, perna e pé. Então, ter essa ideia desse diagnóstico diferencial de dor miofacial, dor muscular irradiada, e essas alterações de fáscia, ela é importante, e a regenerativa, ela irá, sim, abordar todos esses aspectos. E quando a gente fala em tratamento, a ideia do tratamento é que nós possamos entender como a gente pode estabilizar essa parte ligamentar da coluna para que a gente evite um processo degenerativo ou que a gente consiga melhorar esse padrão de dor dos nossos pacientes. Então, falando das coisas... O compartilhamento ali mudou, Thiago. Não, é que na verdade acho que alguém compartilhou junto, daí entrou competindo. Então... Voltou? Não, ainda não. Em GA Hortos, eu acho que acabou compartilhando. Eu tenho que colocar novamente aqui para compartilhar, retomar a apresentação. Eu acho que me excluíram da apresentação aí, ó. Voltou aí, agora? Voltou. Vamos lá. Então, aqui, uma ilustração do artigo, então, dos alvos que nós temos vários alvos ligamentares para a estabilização da coluna, como também desses complexos ligamentares que eu já comentei com vocês. E essa é uma imagem muito interessante, onde o artigo cita que as alterações capsulares facetárias, elas podem sim ser uma das principais causas para a sobrecarga do disco, e o disco, quando fica sobrecarregado, ele entra nesse processo degenerativo. E eu vou citar para vocês que essa é uma visão deste artigo de 2021, artigo de proloterapia, mas nós temos também como a visão de alguns outros artigos que colocam como mecanismo de degeneração discal como o primeiro mecanismo. Quem está certo? Acho que é importante a gente entender todos os mecanismos e entender todas as abordagens. Hoje a gente sabe que a medicina ela acaba sendo uma ciência de verdades provisórias. Então a gente tenta estar atualizado na melhor evidência atual,
mas com o passar dos anos, com o passar dos estudos, as informações elas vão mudar. Por isso que é essencial que vocês se mantenham atualizados para vocês conseguirem sugar da fonte da regenerativa o que nós temos de mais atual no tratamento das lesões musculoesqueléticas relacionadas ao tema. Então, nós temos sim essas alterações proporcionando essa degeneração discal. E a grande questão é que quando a gente tem uma instabilidade na coluna, a gente aumenta a pressão do disco. E esse aumento da pressão do disco vai levar, sim, o paciente a ter uma degeneração precoce, e a hora que a gente começa a perder esse espaço discal anterior, as articulações posteriores elas vão ficar ainda mais sobrecarregadas, a gente tem aí o estímulo da formação de osteófitos, invasão de forames e toda a confusão que a gente vê dos processos degenerativos da coluna. Falando de outro paper muito legal, que ele fala um pouco mais sobre os fatores de crescimento e como eles poderiam mudar as doenças degenerativas da coluna, a gente precisa entender os nossos componentes do disco. Então, o disco ele é composto, sim, por um grande anel fibroso e um núcleo pulposo. E esse núcleo pulposo ele vai ser muito rico em colágeno tipo 2. E nós temos esse anel fibroso mais firme, como se fosse as alças de ferro de um barril, mantendo esse disco rico em colágeno tipo 1. E a gente tem vários proteoglicanos para manter a hidratação desse disco. Vocês vão ver que a gente vai falar algumas vezes sobre esses componentes do núcleo. E esse componente do núcleo, ele é muito importante para manter a saúde discal. A hora que nós começamos a perder a qualidade da nossa matriz extracelular e essa quantidade de proteoglicanos no nosso núcleo, a gente entra nesse processo degenerativo inflamatório com essa perda de diferenciação entre anel fibroso e núcleo pulposo. E isso faz com que a gente tenha as alterações degenerativas. Além dessas alterações degenerativas, então, quando a gente tem essa alteração entre núcleo e periferia, nós temos também uma formação, e aí entra a parte de dor, por isso que todos os assuntos eles são complementares, onde esse processo inflamatório crônico, ele gera a formação de novas fibras nervosas nesta região periférica do disco, aumentando a recepção de dor. Então, um processo inflamatório crônico irá sensibilizar esse disco por esse crescimento errado de novas fibras para pegar os estímulos dolorosos. Então, é muito importante a gente entender todos esses processos para tratar esse tipo de dor. E o disco, por mais ele seja uma substância avascular e tenha sua nutrição através das placas terminais, ele sim é uma articulação, e é assim que a gente deve citar ele, uma articulação muito complexa para nós entendermos esses mecanismos. Quando vocês forem estudar mais a fundo, durante o curso de regenerativa de vocês vão entender que a gente fala muito de alterações bioquímicas, de citocinas e das metaloproteinases. As metaloproteinases, elas são substâncias altamente inflamatórias e que irão degradar esse componente do nosso núcleo, tá? E a degradação desse componente vai gerar essa cascata inflamatória e esse recrutamento de macrófagos que irão gerar todo esse processo degenerativo. E o principal é entender que a gente perde, então, essa parte de amortecimento. Acho que um comparativo muito interessante do disco é comparar ele a um chiclete Babalu com um recheio, uma periferia. Então, quando a gente perde, imagina que esse Babalu ele perdeu o componente mole dele, a distribuição de forças, a gente tem toda essa parte muito importante de biomecânica na ortopedia, a gente perde essa distribuição e a estrutura falha. Além disso, a gente tem que entender os componentes da coluna quando a gente fala de doença degenerativa lombar, da sobrecarga facetária. A dor facetária é uma dor muito específica, normalmente citada para os nossos pacientes como uma pseudociática, porque a dor facetária é uma dor que pode pegar a região lombar, pega a região glútea e normalmente posterior de coxa. A dor facetária normalmente não passa do joelho, tá? Mas, em alguns casos, pode passar sim. E aí a gente precisa entender se essa dor do paciente é miofacial, facetária, discogênica, qual que é a fonte da dor e onde nós iremos tratar. Então, mudando um pouco e falando agora sobre as evidências que nós temos em medicina
regenerativa e coluna. Eu vou citar para vocês um pouquinho sobre as principais substâncias que nós podemos utilizar. Então, falar um pouco sobre os principais papers de PRP. Essa é uma imagem, eu feliz quando eu tinha cabelo ainda, alegre, contente, aqui mostrando o PRP, mostrando essa foto, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre os componentes do PRP, o buff coat, que são as células brancas que estão armazenadas na parte inferior do tubo. E quando a gente fala em evidências em dor lombar, a gente vai ver que o que a gente mais tem de artigo é PRP. PRP, hoje na literatura, está disparado para todas as doenças que utilizam a medicina regenerativa como o componente biológico mais citado. Osteoartrite de coluna, osteoartrite de outras articulações, ombro, epicondilite, e assim por diante. Mas o PRP é o melhor componente? Não, a gente tem que entender que cada componente tem sua ação, cada componente tem a sua hora de ser utilizada, mas é importante que vocês entendam, sim, como é feito esses componentes e como eles vão ajudar. Então, a gente sabe que o PRP ele é feito do sangue periférico, aqui para citar para vocês a quantidade de células que nós temos diferentes no nosso sangue periférico, tanto das células brancas, das células vermelhas, as plaquetas, e a ideia do PRP é que a gente possa separar essas camadas para que a gente encontre essa camada rica em plaquetas. Então, para que isso aconteça, a gente precisa coletar esse sangue dos nossos pacientes, centrifugar esse sangue, isso o Lana passou para vocês de uma forma muito interessante ontem, e tendo essa separação, aí a gente vai conseguir pegar essa camada final junto com as células brancas, caso a gente queira utilizar elas, e vocês também vão ver que existem vários papers que utilizam os leucócitos e que não utilizam os leucócitos. Os leucócitos, eles terão sim um papel de proteção, porque eles são células de defesa, então quando a gente precisa injetar isso num local que a gente tenha muito medo de infecção, como o disco, mas eles também podem aumentar um pouquinho mais os processos inflamatórios. Quando a gente fala, então, de papers falando sobre tratamento, esse é um paper muito interessante do Eduardo Anitua. Eduardo Anitua é um espanhol, um grande pesquisador em medicina regenerativa, e o que nos citou e nos ajudou a desvendar vários componentes do PRP e também do plasma rico em fatores de crescimento. E nesse artigo ele consegue citar, eu achei muito interessante essa imagem, que o disco ele vai estar numa posição de anabolismo quando ele tem uma carga mecânica moderada. Então, quando a gente tem um disco sem carga ou com um disco com excesso de carga, nós temos todos esses fatores que irão degradar. E além dessa degradação, a gente precisa também entender dessa nutrição da placa terminal. Então, quando a gente pensa que isso aqui, o disco numa articulação, a articulação, a gente fala sobre tratar o osso subcondral para conseguir tratar a cartilagem. E cada vez mais esse conceito ele entra no tratamento da coluna, onde nós precisamos sim pensar na placa vertebral e aqui no corpo vertebral como um componente sim que irá nutrir o nosso disco. A gente precisa pensar em tratar a placa vertebral. Então, no próprio artigo do Anitua, ele cita alguns pontos específicos que nós podemos utilizar para tratar os nossos pacientes com as degenerações discais, e ele cita, assim, as infiltrações facetárias, muito importantes para estabilizarmos essa articulação, como aplicações na placa vertebral intradiscais. E qual que é a ideia, o que o PRP irá promover nisso? A gente sabe que o PRP ele pode melhorar a elasticidade, ele pode melhorar até a altura discal e a hidratação discal. E ele tem um componente, como ele é rico em fatores de crescimento, ele vai acabar cancelando toda essa apoptose, toda essa morte celular, esse sofrimento celular que está acontecendo dentro de um disco em sofrimento, um disco em degeneração. A gente já sabe que o disco é um lugar difícil, com pouco oxigênio, com células específicas para trabalhar ali dentro. E quando a gente tem ainda um local de difícil sobrevivência, sofrendo um processo degenerativo, é complicado, sim, a gente conseguir melhorar isso. E a gente sabe que a gente vai ter, então, essa síntese de colágeno e outros componentes pertencentes aos proteoglicanos que irão ajudar, então, nessa matriz extracelular. Outro artigo interessante falando das terapias que não utilizam células, então, células mesenquimais no tratamento, a gente consegue citar toda essa que o PRP, ele acaba tendo uma associação muito grande, então,
no estímulo dessa matriz celular, diminuindo citocinas inflamatórias como interleucina 1 e TNF-alfa. Então, novamente, vocês vão ouvir muito sobre interleucina, muito sobre TNF, e principalmente a interleucina 1, que é uma das principais interleucinas inflamatórias nessa resposta de doença degenerativa. Além disso, o PRP ele é muito interessante porque nós temos nichos de células mesenquimais, popularmente conhecida como células-tronco, em todo o nosso corpo. E nós temos células mesenquimais inativas, tanto em sangue periférico como em núcleo, e essas células elas têm um processo onde a gente consegue estimular para que elas irão se diferenciar nesses sítios e poder fazer a função necessária delas. E quando a gente dá esse suporte, com todos esses fatores de crescimento que o PRP pode fornecer, ele vai ajudar nessa diferenciação. Ele vai ajudar na atividade e na sobrevivência dessas células. E o principal, ele é um grande fator imunomodulador. Então, o PRP, ele vai modular a inflamação. Ah, mas eu ouvi falar que PRP inflama. Eu fiz o PRP, inflamou o joelho do paciente, o paciente morreu de dor lá porque o PRP é inflamatório. PRP vai modular a inflamação. Então, a gente vai falar sobre isso, que a gente tem todas essas diferenças entre macrófago tipo 1 e macrófago tipo 2, que é um macrófago que vai fazer a limpeza, o debridamento tipo 1, que ele vai estar mais ligado à inflamação, e temos a conversão desse macrófago para um macrófago healing, onde ele vai fazer o reparo tecidual. E o PRP, ele sim é essa balança. Esse é um slide aí famoso aí do LED, onde o professor Lana gosta muito, utiliza, e eu também utilizo muito nas nossas aulas, porque a gente precisa entender que o PRP é um fator modulador. Até a gente tem vários papers falando do PRP em doenças reumatológicas, onde você pode, sim, utilizar, em alguns casos específicos, o PRP para ajudar essa modulação nos pacientes. Além disso, falando de revisões sistemáticas, a gente tem artigos maiores falando sobre o uso do intradiscal dos componentes biológicos. A gente sabe que, além do PRP, a gente tem as células mesenquimais, a gente tem microfet, que vocês ouviram o Azimi falar na prática aí que teve da última turma do curso IAD de Medicina Regenerativa. E é interessante a gente tentar comparar esses resultados. Hoje a gente sabe do poder e do potencial das células mesenquimais, mas sempre a gente precisa palpar isso através de artigos. Esse é um paper ainda que comparou o uso de célula mesenquimal com o plasma rico em plaquetas, e em 6 meses o resultado foi até parecido entre as duas técnicas. Então coloca muito para a gente pensar, realmente é só a célula que a gente precisa injetar dentro do disco para ajudar? Os fatores de crescimento, eles são tão importantes quanto as células? Então, é algo que a gente não tem uma resposta pronta, a gente precisa muito, estudar muito ainda para entender essas outras alterações. E a conclusão desse artigo ainda é que a gente tem um nível de evidência limitado, porque a gente tem muitos estudos observacionais no assunto. Então, eu gosto que vocês entendam, quando esses artigos e essas revisões sistemáticas falam em nível de evidência, a gente precisa entender quais são os níveis de evidência, o que corresponde a um artigo nível 1, 2 ou 3. E, de uma forma simples para vocês, os artigos que têm um nível 1, eles são artigos, então a gente tem múltiplos artigos de alta relevância, randomizados e controlados, mostrando efetividade. Já o nível 2 é quando a gente tem pelo menos um artigo randomizado, controlado de alta relevância, com outros artigos com uma qualidade mais moderada. E a partir do nível 3 são os estudos observacionais. Então, novas terapias, a gente tem mais artigos observacionais. É muito difícil utilizar e conseguir fazer uma metodologia dessa para esses artigos. A tendência é que, com o passar do tempo, nós teremos artigos de maior relevância e com estudos randomizados e controlados. Mas eu também vou mostrar para vocês que existem ótimos artigos observacionais mostrando resultados que são encantadores. Então, mais um guideline da Pain Physician, mostrando, então, que a gente tem esse nível de evidência entre 3 e 4. Esse é um nível de evidência ruim, não funciona porque é nível 3 e 4? Não. A diferença aqui é que nós temos uma literatura baseada ainda em artigos observacionais, e não que isso é uma evidência ruim, mas que deve ser mais estudada. E, além disso,
Para a dor sacroiliaca, a gente sabe que nós temos artigos comparativos já de corticoide, que seria a terapia básica, com proloterapia ou técnicas regenerativas, mostrando uma superioridade muito grande acima de 6 meses. Então, a gente sabe que a grande questão regenerativa é isso. O corticoide é aquela retirada com a mão e devolve com o tapa, né? Já a regenerativa é um processo mais lento. Nós vamos cicatrizar o nosso paciente. E os resultados, eles são, sim, a longo prazo. E, além disso, então, esse guideline da Pain Physician mostra que pode, sim, o PRP e as células mesenquimais serem efetivas no tratamento da dor discogênica, radicular, facetária, sacroiliaca, com evidências favoráveis. Um paper muito legal, um follow-up aí de 5 a 9 anos, então, olha, é um estudo observacional, mas é um segmento absurdo, conseguindo acompanhar esses pacientes por um longo período e demonstrando, então, desses 29 pacientes desse paper, que eles tiveram um dor lombar. Esse, na verdade, foi a estratificação para conseguir selecionar esses pacientes. Então, pacientes com dor lombar há mais de 6 meses, com discografia positiva, então foi lá, colocado uma agulha dentro do disco, aumentada a pressão desse disco, até que a gente tem os parâmetros para realmente dor discogênica, que a discografia específica ela tem. Esses pacientes extremamente selecionados mostraram uma melhora muito importante com um segmento muito longo. Então, uma satisfação acima de 71% nesses pacientes com melhora de dor e função. Além disso, nós temos outras revisões sistemáticas comparando, então, o PRP com grupos controles, melhorando dor e satisfação sem efeito adverso. Isso é muito importante, a gente dá segurança para os nossos pacientes do que nós estamos fazendo, é um procedimento seguro. Hoje, um PRP, ele vai ser seguro se ele tiver uma boa indicação, então não adianta vocês aprenderem apenas achar que PRP é centrifugar o sangue, pegar a camada certa e sair aplicando em todo mundo. Se você fizer isso, vai falhar. Por quê? Aí vocês irão aprender durante o curso sobre preparo de solo, seleção de paciente, qual que é o paciente que a medicina regenerativa pode ajudar. Não é uma bala de prata que vai ajudar todo mundo, mas o paciente bem selecionado, ele voa com esse tipo de tratamento, a evolução é muito boa. Além disso, outro ponto interessante que nós podemos utilizar são as aplicações epidurais. Então, o espaço epidural, através de punções pelo hiato caudal ou pelo espaço epidural interlaminar, ele pode, sim, conseguir modular esses fatores de crescimento que nós temos no PRP ou no plasma rico em fatores de crescimento, que é uma definição aí do Anitua. Ele pode ajudar muito esses pacientes no controle de dor e sem precisar de resgate com opioide, tá? E um dos últimos artigos que eu vou citar de PRP para vocês é um artigo clássico do Hussein, onde ele fez a aplicação na musculatura paravertebral, e o que ele conseguiu mostrar é que esses pacientes, após a aplicação paravertebral, ele conseguiu ter uma melhora dos multífidos, então conseguindo ajudar a restabelecer toda a musculatura que dá a estabilidade. Quando a gente fala de estabilidade numa coluna, a gente estava falando isso como causa de dor lombar, a gente falou muito de ligamentos, mas o que seriam dos ligamentos sem os músculos. Além disso, no tratamento, então, para dor facetária, o PRP ele pode, sim, ter níveis muito interessantes. E quando a gente vai comparar isso a outras técnicas, você ter uma melhora aí, ter de bons a excelentes resultados, perto de 80%, isso é muito legal, tá? E assim, a gente vai conseguir citar vários e vários artigos, tanto para dores aqui cervicais, dores lombares e discogênicas que podem ajudar muito nossos pacientes. Vamos falar um pouquinho agora sobre medula óssea para vocês. Então, sobre BMA, BMEC, vocês também discutiram ontem essas duas diferenças. A gente sabe, então, que a medula óssea ela é muito rica, é a nossa fonte celular mais jovem e é onde nós temos acesso, um acesso muito interessante às células mesenquimais. Mesenquimal tem no adipócito, mesenquimal tem em pequenas quantidades de sangue periférico, tem mesenquimal, tem na medula óssea também, então tem cordão umbilical, então é muito interessante a gente
entender as fontes das células e como que nós podemos coletar elas. Falar, então, dos fatores de crescimento que nós temos em célula mesenquimal. A gente tem vários fatores de crescimento, algo que vai ajudar nessa diferenciação e cicatrização dos tecidos. Mostrando um pouquinho como que é uma coleta de uma medula, então, uma parte prática aqui para trazer vocês um pouquinho mais para a prática de procedimentos. A gente faz uma degermação, sempre como clorexidina. Eu faço com clorexidina alcoólica, mas antes a minha auxiliar ela faz com clorexidina degermante. Campo estéreo, uma pequena incisão para que a gente possa entrar com agulha de biópsia óssea na crista ilíaca superior do nosso paciente, que é a principal fonte de célula mesenquimal da medula óssea, e após fazer a punção, isso aqui tudo com anestesia local em ambiente ambulatorial. Então é um procedimento que, sim, vocês aprendendo, vocês vão poder levar isso para a prática médica de vocês do dia a dia nas clínicas de dor ortopédicas de vocês. E a gente consegue fazer essa coleta dessa medula para ter esse material e poder utilizar. Aqui o que eu estou mostrando é uma técnica que a gente faz de aplicar os últimos 5 ml no local da lesão para fazer um coágulo de medula óssea. A medula óssea, ela coagula muito rápido e então a gente consegue proteger para que esse paciente não fique com nenhum sangramento chatinho posterior ali. Então, é um aperfeiçoamento. Aqui eu estou mostrando o BMA matrix. Então, vocês estão vendo aqui essa parte clara, é o ácido hialurônico, onde a gente vai fazer uma matriz de medula óssea com ácido hialurônico para aplicação no paciente. Então, eu estou mostrando aqui a mixagem dessa matriz para poder fazer a aplicação na lesão. O BMEC, a gente tem que fazer essa retirada já com anticoagulante dentro da seringa, senão a medula ela coagula muito rápido, e aí é um processo de centrifugação diferente do PRP, para que a gente faça a separação desse produto e obtenha o BMEC, tá? Onde ele é bem mais avermelhado do que o PRP, e vocês vão entender pelo processo de coleta, que ele é um processo um pouquinho mais difícil. Falando então sobre o BMA matriz, ele sim é muito interessante a utilização dele, porque ele é uma abordagem segura, viável, com custo baixo, sem estar ligado às desvantagens de expansão da medula óssea e de células mesenquimais, podendo sim melhorar esses mecanismos de reparo tecidual, tanto na coluna como nessa parte inflamatória que nós temos. Eu já falo para vocês um spoiler do final da aula, que eu vou mostrar para vocês um caso clínico muito interessante de um paciente que eu tratei esse ano, e esse caso clínico eu vou apresentar no Brasileiro de Ortopedia, mostrando um tratamento com medula óssea não concentrada e uma recuperação impressionante, tanto clínica como em exames de imagem. Então, a gente tem aí um paper que eu tive a felicidade de participar junto com o grupo do Ortoregen. Vocês veem vários nomes aqui, o Tomás, o Lucas, o Azini, o Lucas Leite, que vocês já devem ter visto e verão em outras aulas, falando um pouquinho mais sobre esse coágulo de medula óssea como um ortobiológico muito interessante na prática médica. Então, esse BMA vai carregar essas células progenitoras e principalmente essas citocinas de sinalização de lesão, para servir, então, como se fosse um andaime natural para que essa área lesionada ela consiga cicatrizar. Ele tem esse efeito, então, muito imunomodulatório e paráquino. E eu vou citar para vocês minha opinião sobre medicina regenerativa. A gente falar de regenerativa é falar de sinalização, é de dar uma opção, dar um estímulo para que o corpo do nosso próprio paciente cicatrize. Quem vai cicatrizar é o paciente através das suas próprias células. E as células que nós injetamos, elas não vão simplesmente virar um pedaço de cartilagem, virar um pedaço de osso. Elas vão sinalizar, elas vão promover esse reparo tecidual. Então, um paper que eu trago, que ele é muito citado, um paper mais antigo, de 2012, falando sobre a utilização de BMEC intradiscal, mostrando que é muito importante no BMEC intradiscal a quantidade celular, tá? Então, quando a gente fala de sítios mais específicos, que a gente pode injetar um volume pequeno sem pensar em concentração celular, é interessante, e mostrando até um aumento de hidratação desses discos,
tá? Então, claro, um estudo pequeno, observacional, mas a gente já consegue ver alguns estudos mostrando isso. Além disso, um follow-up, outros papers mostrando esse follow-up de 3 anos de injeções de BMEC intradiscal, mostrando uma melhora prolongada e muito interessante. Então, a hora que a gente para esse processo degenerativo intradiscal, a gente para todo esse sofrimento inflamatório do disco, a gente possa, sim, conseguir dar uma pausada no processo degenerativo e conseguir dar essa sobrevida aos nossos pacientes. Então, temos o mestre Cruel aí, que quem dera se todos os nossos pacientes ficassem interessados nas suas lesões e fossem estudar, tivessem a capacidade de estudar. Graças a Deus, eles têm os seus médicos, vocês que estão aqui procurando o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de mais atual para conseguir tratar as lesões musculoesqueléticas e hoje falando das lesões da coluna. Então, esse paper falando de 26 pacientes que eram candidatos à artrodese, eles receberam 2 ml de BMEC intradiscal. Eu não recomendo fazer mais do que 3 ml em nenhum disco, é um volume limite que nós temos aí para injeções intradiscais, 2 ml ele cai muito bem. Desses 26 pacientes, 6 foram operados, 40 conseguiram melhorar 1 grau na classificação de Firman, que é a classificação para degeneração discal, e esse foi um paper mostrando que as coletas onde tiveram uma concentração celular, então o CD34, ele é uma das formas que a gente consegue entender a quantidade de célula mesenquimal que nós temos nesse BMEC. Então, quanto mais célula mesenquimal, os resultados foram superiores. Além disso, um paper do Spine Surgery, citando uma diferença muito interessante nós sabermos da nossa fonte das nossas células mesenquimais. Me falaram, Tiago, que célula mesenquimal da gordura é muito mais fácil de coletar, você consegue uma quantidade muito maior. A gente sabe, é uma chuva de informação para vocês hoje, que nós temos uma queda progressiva da quantidade de célula mesenquimal na medula óssea. Tá? Então, quanto mais idosos nossos pacientes, mais difícil de nós conseguirmos concentrar esse núcleo celular. E essa queda na gordura, a gente não tem uma queda tão exponencial, a gente não tem uma queda tão importante na gordura, a gente tem uma concentração muito boa na gordura de célula mesenquimal. Só que esse paper, ele conseguiu mostrar que as células mesenquimais derivadas de adipócito, quando elas foram cultivadas num espaço de sofrimento parecido do disco, do núcleo pulposo, essas células elas tiveram uma diferenciação que promoveu uma invasão neurovascular, tá? E com uma degradação aí do disco, contribuindo para uma degradação do disco intervertebral. Então, célula mesenquimal não é tudo a mesma coisa, a gente precisa entender a fonte da nossa celularidade e entender que as células mesenquimais da medula óssea, com o mesmo estímulo de hipóxia, elas conseguiram mostrar um desenvolvimento de vários sinalizadores para modulação e para acabar com esse processo de degeneração e de sofrimento celular. Então, conseguindo mostrar que são células mais interessantes para serem cultivadas em baixas condições de oxigênio, que é o espaço intradiscal, devido ao suprimento sanguíneo, que ele é muito restrito, por ser na verdade, a gente não tem suprimento sanguíneo no disco, por ser uma estrutura vascular. É muito interessante comparar esses conteúdos, tá? Então, quando eu comparo esses conteúdos de PRP, medula óssea, a gente consegue ir o concentrado de medula óssea, a gente falando um pouco do antagonista do receptor de interleucina 1, a gente vê que o BMEC ele é extremamente anti-inflamatório, ele vai conseguir modular muito essa inflamação, essa dor dos nossos pacientes. Agora, o BMA, a medula sem ser centrifugada, ela consegue ser um baita de um produto biológico extremamente anti-inflamatório para os nossos pacientes, tá? Então, vale a pena a gente comparar e estudar o que a gente tem de melhor
em cada componente qual que é a hora de utilizar, quando utilizar um BMEC, quando utilizar um PRP, quando utilizar um BMA, né? Não é simplesmente uma loteria, é estudar e entender qual que é o melhor para o nosso paciente. Hoje a medicina ela é personalizada e a regenerativa vai mostrar isso para vocês. Por isso é muito difícil criar alguns protocolos. Claro que a gente tenta sempre criar esses protocolos para conseguir nível de evidência, mas essa personalização ela faz com que você estude mais e realmente dê um tratamento específico para o teu paciente. Passando para vocês, então, o que a gente vai pensar? Medula ou PRP? O que é o melhor para a coluna? E eu vou falar que a gente não tem uma resposta específica para isso. E, às vezes, por que não utilizar os dois produtos juntos? Né? Tanto a medula como o PRP. Ainda a gente tem outros produtos biológicos, célula mesenquimal expandida, então as células de gordura, e a gente precisa entender mecanismo de ação de cada produto e fisiopatologia da doença. Além disso, para terminar para vocês a aula, eu não vou deixar de falar do que é muito famoso, aí sempre quando eu vou falar de coluna e vou dar alguma aula, o pessoal pergunta, e o switch caudal? Quem começou a fazer os procedimentos de dor, aprende que pode ser interessante a gente fazer uma peridural, então a gente vai no hiato sacral do nosso paciente e faz uma peridural com destrose a 5%. Que é um tipo de proloterapia, a proloterapia neural. Então, a gente tem que entender que a destrose, acima de 10%, ela é inflamatória. Abaixo de 10%, você pode fazer na veia do teu paciente, que não vai machucar, porque ela não é inflamatória. Só que a destrose, em pequenas quantidades, acima de 0,2%, ela já consegue aumentar o número de fatores de crescimento na região que ela é aplicada, então, gerando estímulo biológico. E 5% é o que a gente mais vê nos estudos em aplicação perineural, porque não irá gerar um processo inflamatório em volta do nervo, e a gente consegue, sim, estimular, aumentar o fator de crescimento e ainda conseguir inibir alguns receptores de dor, como o TRPV1. Tá? Então, esse paper, ele mostrou, sim, aplicações sequenciais. Tem que entender que não é você fazer uma switch caudal no teu paciente que ele vai melhorar. A analgesia dessas switch caudais, elas foram aí em torno de uma semana e meia. E, só colocando aqui para não dá mais um bug na aula. E essas aplicações, elas tiveram que ser sequenciais, entre 4, 6 aplicações, para conseguir dar um resultado de melhora de dor acima de 3 meses. É algo barato, interessante e seguro. E isso comparando, então, com salina. Então, isso com uma aplicação, mostrando, então, você tem que fazer sequenciais a cada 2 semanas, pelo menos. Mostrando, então, para vocês onde fica o hiato caudal, então, onde a gente tem os cornos sacrais, o ligamento sacro-coxígeno, e o que vocês verão no curso e verão na prática de vocês, é sim nós fazendo esse procedimento a nível ambulatorial. Esse é um vídeo bem interessante que eu fiz, mostrando, então, a visualização aqui dos cornos sacrais e do nosso espaço peridural, e quando a gente vai sempre para a lateral, para as 2 laterais, para visualizar os cornos, e entre os 2 cornos a gente consegue ver o espaço, muito bem o espaço peridural e a visualização da nossa agulha para poder aplicar as medicações e vários tratamentos aqui nessa região. Tem paper de PRP pelo hiato caudal? Tem. Tem, hoje, se vocês forem ver no BIRM, o que o Lana está conseguindo desenvolver, principalmente com lesados medulares, vocês vão ver a aplicação de BMA no hiato caudal? Sim, PRP no hiato caudal pode ser aplicado. E aí entra muita discussão em entender, vai utilizar leucócito, não vai utilizar leucócito, o que pode inflamar, o que não pode inflamar o meu paciente. Só citando que a gente fala em aplicação intradiscal, essas aplicações elas são 99% ainda realizadas via radioscopia, tá? É o que nos dá segurança técnica para fazer essas aplicações, mas cada vez mais nós temos papers mostrando que é possível sim fazer uma abordagem intradiscal guiada por ultrassom. Isso, claro, que é o nível hard do hard para ser desenvolvido, mas com o tempo, por que não utilizar o ultrassom para fazer uma abordagem combinada e a gente poder colocar a agulha lá dentro do disco e dar um X só para conseguir visualizar se realmente a dispersão está correta e evitar
o risco de radiação que nós temos com muita frequência devido aos múltiplos procedimentos. Para terminar a aula e bater esse papo com vocês, vou mostrar um caso clínico num paciente um paciente de 42 anos que me procurou na clínica com uma baita de uma hérnia de disco lombar, mostrando a raiz de S1 à esquerda dele extremamente deslocada. Então, esse é um paciente que estava com uma dor ciática danada, ele estava, assim, com perda de força na primeira avaliação. Eu sempre gosto de citar muito as indicações absolutas de descompressão de cirurgia em coluna, é o que eu faço. Muitos desses casos eu preciso, sim, operar, principalmente os casos que não estão evoluindo bem no acompanhamento, mas, dependendo do grau do paciente, que ele consiga entender os tratamentos, entender as opções, uma visão que eu quero passar para vocês, que é muito importante entender, principalmente na primeira avaliação, que tem pacientes com perda de força não grave, não está com uma perda de força em um M3, mas um paciente com um M4 de força, a força dele pode e sim está diminuída por dor. Então, quando você consegue dar uma analgesia para esse paciente ele pode evoluir bem, tá? Então, paciente com déficit de força progressiva é cirúrgico e precisa sim fazer uma descompressão. Mas pacientes que estão com dor, estão com uma ciática, não tem uma perda de força tão grande, você pediu exames e você vê ele não está tendo uma piora de dor, a gente pode conversar com eles e oferecer e dar opções. Podemos tentar. Se você evoluir bem, seguimos o tratamento. Se você não evoluir bem, a gente precisa fazer a descompressão e tirar essa hérnia. Esse foi um paciente onde eu utilizei o BMA matriz foraminal guiado por ultrassom. Então, eu fiz as aplicações no forame de L5 desse paciente, única e exclusivamente no forame de L5, eu não fiz outros forames. E o mais interessante é que a medula óssea, por ele ter esse antagonista, ser um antagonista forte do receptor de interleucina 1, ele é extremamente analgésico. E esse paciente, após a primeira aplicação, já em 4 dias após a aplicação, ele estava com uma melhora de dor muito importante. E a gente seguiu o tratamento como protocolo de uma aplicação mensal e fizemos 3 aplicações. Esse é um paciente que eu resolvi solicitar, ele zerou, na terceira aplicação ele estava assintomático, e eu repeti a ressonância dele em 6 meses. Ah, Thiago, mas hérnia grande absorve. Sim, hérnia grande absorve. Agora, a diferença é nós conseguirmos dar segurança, controle de dor para esse paciente e reabsorver desta maneira. Tá? Então, 6 meses, esse paciente está assintomático, LASEG zerado, força M5, feliz, não precisou sofrer uma laminectomia, então, e conseguiu ter uma reabsorção muito importante. E o que a gente estava falando de regenerativa? De sinalização. Então, o que eu aprendi lá em 2017? Eu poderia tentar tratar conservador esse paciente? Eu poderia. Ia chegar aqui nesse forame, guiado por escopia, e ia estufar esse forame de depomedrol. Tá? Ia encher de depomedrol lá, e anestésico, ia dar uma baita de uma analgesia do anestésico. Agora, a questão é, será que todo esse corticoide no forame, ele não pode inibir a sinalização dessa lesão, e às vezes a gente conseguir dar uma analgesia pelo anestésico, e às vezes o paciente não conseguir ter um reparo? Isso é algo que a gente pode questionar, tá? Evidências nós temos, cada vez mais temos papers mostrando como os biológicos podem ajudar no reparo tecidual e na sinalização tecidual. E esse é um paciente que teve uma baita de uma sinalização com um baita de um reparo dessa lesão e com uma evolução favorável, principalmente de controle de dor. Se ele não ficasse feliz e satisfeito com o controle de dor, ele não teria voltado para fazer as outras 2 aplicações e dar o seguimento no tratamento dele. Então, o que fica de mensagem para vocês é que a gente tem que entender como funciona o processo degenerativo, entender a degeneração discal, como acontece isso dentro do disco e como é muito importante também os ligamentos na coluna. Então, pensar no disco é importante, pensar nos ligamentos é importante. E a gente precisa cercar o frango do nosso paciente, a gente precisa fazer um tratamento que, às vezes, fazer só uma injeção intradiscal pode ajudar, mas por que não melhorar a musculatura, por que não melhorar a parte ligamentar? É ver o paciente como um todo. A gente precisa, sim, achar a fonte de dor do nosso paciente, então localizar qual que é a estrutura que realmente está causando esse nível de dor,
e sempre, sempre, sempre segurança em primeiro lugar. A gente está aqui para conversar de ciência, para estudar técnicas novas, mas a gente tem que ter segurança do que nós estamos fazendo e segurança principalmente de qual é o paciente, qual é a seleção de paciente que pode se beneficiar dessas técnicas. Se for fazer uma técnica excelente para todo mundo, vai começar a dar muito errado. Tem que ter seleção. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês, espero ter contribuído e instigado um pouco mais vocês a entender um pouco mais sobre os biológicos na coluna. Parabéns, doutor Tiago Sete, magnífica aula. Eu considero muito verdadeira essa última parte que tu disseste, em que nós construímos em cima de conhecimento que já temos, né? Vimos agora que o Lucas Furtado da Fonseca, o famoso Luquinha, está lá no bloco cirúrgico, então há, sem dúvida, casos cirúrgicos, continuam sendo e vão se manter. O doutor Tiago falou, né, dos casos de laminectomia que faz, né, sem dúvida faz artrodeses. Então, nós construímos o conhecimento nesse intervalo, daquilo que é cirúrgico e daquilo que conservador não vai bem. O que há no meio aí? São esses debates que a gente tem aqui, claro que há questionamentos. O Júlio Cury disse, o EAD é pós-lato sensu? Não, não é. É um EAD que fornece um certificado, é a forma mais concentrada de você obter esse conhecimento de modo rápido e partir conosco nessa viagem do conhecimento do debate científico. E prova de título de dor tem essa pós-graduação do Tomás Mozaner e do próprio Tiago, né, que é o PEN-REGEM, que pode ajudar nessa, se for a sua vontade. Tá? O José Mauro Rios Neto disse, geralmente eu faço aplicações de medula óssea e PRP intercalados. O resultado tem sido bem relevante. Existe algum protocolo, Tiago Sete? Existe algum estudo usando os dois em um mesmo protocolo, no caso de hérnia discal? Então, o grande problema de você utilizar os dois biológicos é você entender o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então, eu vou falar para vocês que eu já fiz uma revisão bem grande, não é a primeira aula que eu falo de doença degenerativa discal e biológicos, e encontrar um protocolo que vai aplicar os dois biológicos no mesmo paciente sequencial é algo que eu nunca achei na literatura. Se você encontrar, por favor, me mande, que eu vou ficar muito interessado em ler esse artigo, mas os artigos eles tendem a estratificar os grupos e conseguir colocar os grupos com uma intervenção para conseguir provar que essa intervenção é a efetiva. Então, a gente acaba tendo uma confusão, um viés na elaboração do artigo quando usa as duas. Comparando, né, a própria Ana Navani faria, né, acho que, claro que a pandemia atrapalhou um pouco, mas ela está fazendo, a Navani é uma médica intervencionista, anestesista, né, lá de São Francisco, na Califórnia, e ela está fazendo um ensaio clínico randomizado, comparando PRP intradiscal e BIMEC intradiscal, né, em pacientes com discopatia degenerativa. Outros detalhes lá, não recordo, não vi o paper dela ainda publicado, e a gente já teria evidência sobre isso. E o Alexander... Deixa eu só dar um adendo aqui, né, sobre essa pergunta ainda. Parabéns, primeiramente, para o professor Tiago Sete, mais uma excelente aula, que eu tenho sempre prazer de assistir às suas aulas, nota 1000. Obrigado pelo tratamento da minha esposa também, ficou muito boa a cervical dela. Obrigado pelas orientações também na coluna dela, uma hérnia grande, extrusa, que ele ajudou a tratar, muito obrigado. E sobre o José Mauro, eu estava pesquisando, estudando para uma aula de feridas, a pedido do professor Fábio Lana, e eu vi um artigo muito interessante que foi feito no Oriente Médio, agora não lembro que país que foi, publicado em junho desse ano. Eles fizeram os estudos em animais e eles queriam testar justamente isso. Era um grupo que trabalha com queimados, eles testaram. Um grupo eles fizeram a ferida, uma queimadura no rato e fizeram só o PRP, no outro grupo fizeram só o BIMEC e no terceiro grupo o PRP com BIMEC, e eles viram o benefício do PRP com BIMEC para diminuir o tempo de cicatrização, cicatrizou mais rápido e o pelo cresceu mais rapidamente. Então, mostrando que talvez tenha benefício, sim, a gente mixar algumas formas, inclusive para utilizar aqueles fatores de crescimento junto com o BIMEC, que é mais modificado, né? Sofre uma centrifugação maior,
Então, talvez a gente tenha alguns benefícios. Tem outros estudos também mostrando célula SVF associado com PRP, mostrando também o benefício da associação das células estromais, né, os pericitos, que ficam em voltas ali dos vasos, que são células muito parecidas com as células mesenquimais, em associação do PRP, também aumenta a longevidade, a sobrevida dessas células em cultura, claro, esse estudo não é um estudo clínico, ele melhorou a multiplicação, aumentou a viabilidade e aumenta o conteúdo também de ATP dentro dessas células quando elas são embebidas no PRP. Então, tem alguns estudos. E o professor Purita, quando a gente foi lá, professor Cruz, em 2019 ou 2018, não lembro agora o ano que foi, e ele fazia muito esse procedimento combinado. Então, ele combinava a gordura com o PRP com a medula óssea. Então, ele fazia já um coquetel no paciente no mesmo dia e depois ele seguia as segunda e terceira sessões, ele fazia depois de 1 mês, 2 meses, somente com PRP. Mas ele gostava, na primeira sessão, de fazer um mix de tudo isso junto, né? Muito bacana. Tenho certeza que quem veio aqui hoje leva a mala cheia de conteúdo, de possibilidades, né? Ouviu até o Sweet Caudal aí, do Thiago Sete, muito bacana, né? Viu alternativas, possibilidades. A gente não tem como esgotar o assunto hoje, né? Lembrando que amanhã a gente vai se dedicar mais ao joelho, em que nós vamos falar mais de medula óssea. Vai ter aula do Inácio Dallo, que foi citado ontem até pelo professor Lana, né? Falando de evidências do PRP, né? Uma aula magnífica do professor Inácio Dallo, que é um cara que estuda muito. Eu vou mostrar um caso sobre PMA e vou mostrar para vocês, e a associação contra de choque, muito interessante, e outros casos também a gente pode mostrar. Então, convido a todos que amanhã vai ser o último dia, a gente vai lançar a turma 3, que o Wilson já disse que é meritoso nosso EAD aí, né, Wilson? Então, nós vamos amanhã lançar a terceira turma, vamos dar esclarecimentos para quem quiser entrar. O Alexander deu aqui ficou com umas dúvidas, acho bacana o Thiago colocar sobre isso, ó. Foi dito que a coleta é feita ambulatorialmente, mas como é feita a aplicação interapofisária, por exemplo, em ambiente ambulatorial, sem radioscopia para guiar, com ultrassom, que possui menos acurácia e exatidão de uma estrutura anatômica muito pequena? Sai dessa, Thiago. Vamos lá, então. Então, a gente precisa entender que o ultrassom ele tem estruturas onde a gente não consegue ter uma exatidão tão grande como escopia, tá? Então, você fazer uma aplicação facetária hoje com ultrassom, você consegue fazer, sim, com uma exatidão muito grande, tanto em faceta cervical como raiz cervical. Agora, as aplicações intradiscais, sim, elas são um problema. Agora, fazer a aplicação foraminal com ultrassom é possível? É sim possível. E a gente tem várias técnicas para fazer isso. Tanto técnicas utilizando o probe longitudinal, tanto utilizando o probe transversal. E o que a gente consegue fazer com o paciente quando a gente está na região do forame é que quando a gente anestesia um paciente que não está sedado, esse paciente sente uma sensação como se fosse um líquido escorrendo para a perna, você está anestesiando o nervo e você vai ter uma mudança de sensibilidade para a perna desse paciente. É o ideal? O ideal seria eu estar lá no Albert Einstein, junto com o Luquinhas, fazendo um procedimento com uma ressonância, tomografia e tudo mais acontecendo. Mas a gente tem que levar qualquer realidade das nossas clínicas e a realidade dos nossos tratamentos no nosso país. Se eu levar meu paciente no centro cirúrgico para fazer um procedimento de escopia aqui, ele pisou no centro cirúrgico, R$5.000 de taxa, tá? E essa é a realidade da maioria das cidades. Então, tem como fazer e tem como fazer com segurança? Tem como fazer e tem como fazer com segurança. Se eu gostaria de ter uma escopia na minha sala, eu baritei a minha sala, mas eu ainda não comprei a escopia. Então, com o tempo, quem sabe eu terei esse procedimento híbrido acontecendo aqui. Muito bom. Legislação em relação aos biológicos. Existe, sim, uma resolução do CFM que trata o PRP como experimental. Por isso que nós falamos bastante sobre protocolos de pesquisa e sobre a adequação disso, né?
junto à Ortoregen e principalmente a Associação Médica Brasileira de Pesquisa em Medicina Regenerativa. Tá? Não existe uma resolução do CRM, do CFM, no caso, né, sobre o BIMEC contrário, então não existe uma resolução propriamente, e sobre gordura também não tem. Uma coisa que é importante, doutor Benedito, é dizer o seguinte: a inovação sempre vai tocar na regulamentação. Claro que nós temos, por exemplo, Uber, é sempre uma celeuma, né? Agora, iFood é uma celeuma. Sempre a inovação vai tocar na regulamentação, por óbvio, nós tratamos aí com maior seriedade, maior empenho, e nos envolvemos, né, influenciando os colegas da SBOT. Citei ontem que estive no COBIT em, acho que setembro, junto com o Lucão, né, junto com o presidente da SBOT Rio, tratando sobre esse assunto da regulamentação. Já falei com 2 ex-presidentes, mas a resolução ainda persiste, sim. E com as palavras do Wilson Machado, cirurgia de coluna, nós vamos encerrar, e já convidamos todos para amanhã, né, às 20 horas, nós vamos falar um pouco mais sobre PRP, sim, que é experimental no Brasil, mas vamos falar sobre BIMEC, BMA, outras técnicas, e vamos lançar nossa terceira turma. Olha bem o que tu vai falar aí, Wilson, porque eu preparei todo esse momento para você brilhar. Vai lá, meu amigo. Tem que abrir o áudio. O microfone. Primeiro, parabenizar Tiago pela excelente aula. E, como o professor Cru falou, eu sou cirurgião de coluna também, tá, Tiago? E cada um aqui, claro, com sua subespecialidade, a gente sabe que muitas vezes na prática, no dia a dia, não é fácil, não são casos fáceis, né? Queria que você comentasse um pouco os pacientes com, por exemplo, endometriose e que cursam com lombalgia ou lombociática em relação à sua condução com ortobiológico. E sobre a dores na coluna relacionada ao disco, por exemplo, essas aplicações discais. Então, muitas vezes, são dores que a gente sabe que tem seu lado difícil um pouco de identificar a região causal da dor. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, por exemplo, sempre se faz uma discografia para especificar o disco, a ser feito procedimentos intradiscais. Na sua prática, você usa mais via posterior. O professor Lana fala muito em infiltrações na musculatura paravertebral, como um fortalecimento de melhora das dores lombares. Isso eu acho uma opinião muito prudente, digamos assim. E eu queria saber sua opinião a respeito de tudo isso que foi falado aqui. Bacana. Valorizando o tempo de todos, é uma resposta sucinta aí, Tiago, para a gente... Vamos lá, então, sucinta. Motivar o pessoal para amanhã também, às 20 horas. Endometriose. Endometriose é uma dor pélvica de difícil controle, tá? E a gente tem como alvo de dor para endometriose o bloqueio do sistema simpático, o bloqueio do hipogástrico, que fica na frente, é uma inervação do sistema simpático que fica na frente de L1, tá? Ainda nós temos alguns papers falando de regenerativa, principalmente de proloterapia em sistema nervoso simpático, mas temos poucos papers falando de biológico em cima de sistema nervoso simpático. É uma alternativa, sim, que deve ser estudada, principalmente quando a gente pensa, o clássico é a gente denervar essa estrutura. Então, é fazer um bloqueio teste e fenolizar essa estrutura. Paciente jovem vai ficar fenolizando, o fenol foi criado para tratar dor oncológica, e não para tratar dor de paciente jovem com endometriose. Então, eu vejo sim como o biológico como uma opção futura, mas que precisa ser mais estudada, tá? Dessa parte. A segunda pergunta você fez falando sobre via posterior. E a discografia, a via anterior e a discografia, e na sua prática, você faz mais via posterior ou anterior? Na minha prática, eu não uso discografia de praxe nos pacientes. Primeiro, para você realmente fazer uma discografia, você precisa de um kit de discografia para medir a pressão dentro do disco, e isso é caríssimo. Tá? Então, além disso, a gente sabe que quando a gente entra para fazer uma discografia, você precisa ter um disco controle, e você vai ter que pegar um disco saudável e perfurar esse disco e injetar o contraste dentro de um disco saudável, e você aumenta o potencial de degeneração desse disco. Tá? Diferente de fazer um bloqueio discal com anestésico simples. Então, eu faço um diagnóstico clínico e eu trato mais empiricamente.
A minha abordagem intradiscal, eu trato muito paciente com intradiscal, não é minha principal abordagem. Eu trato principalmente esses pacientes com medicação espalhando no forame, espaço peridural e musculatura, reabilitando o ligamento, melhorando musculatura. Esta é a minha principal abordagem. A intradiscal é algo interessante, algo que tem que ser estudado, mas não é minha principal abordagem. Obrigado. Bacana. Obrigado. Sensacional, obrigado pela presença de todos. Nos reunimos de novo amanhã, a última noite da terceira semana regenerativa, em que nós também lançaremos a nossa terceira turma do EAD, que já treinou dezenas de cirurgiões. Fiquem atentos ao WhatsApp e também aos e-mails, em que nós vamos mandar o link da última aula e reúnam as últimas perguntas, pois nós vamos resolver ao vivo. Muito obrigado, boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, amigo. Boa noite. Boa noite, boa noite.